Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje para fazer aqui um vídeo diferente, vim aqui gravar rapidamente um vídeo sobre aquilo que são os jogos mais aguardados, aqueles mais desejados de Essen Spiel 2022. Eu este ano, se tudo correr como planeado, vou lá estar e vou estar a tentar, obviamente, acompanhar alguns destes jogos. Portanto, eu vou entrar aqui na publicação do Board Game Geek, do BGG, que é mesmo a publicação associada àqueles que são os jogos mais procurados, mais desejados. Então eu vou partilhar aqui a página do BGG e vou comentando. Isto para quê? Porque vou comentando sobre os jogos e provavelmente vou tentar saber mais sobre alguns deles no local e pode ser que, com base naquilo que também seja o vosso interesse, eu possa conseguir ver alguma coisa em concreto, alguma coisa que vocês queiram ver também. E pronto, estamos a ver aqui Spiel 22, vamos falar aqui em português, Most Wanted Games Tracker, os jogos mais procurados, aqui o registro dos jogos mais procurados, e falam aqui dos critérios que levaram a criar esta lista. Os critérios é a quantidade de vezes que o jogo foi selecionado como um must-have, ou seja, tem de ter, ou interessado em ter, é alguma coisa que nós podemos colocar associado aos jogos aqui no Board Game Geek, se tivermos o nosso perfil ativo. Também os gostos, não é? O thumbs up que foram colocados e a posição nas listas, as classificações, essas coisas todas. Todos estes critérios saem então uma lista que não é uma lista aqui para sabermos quais são os melhores, mas dá-nos uma indicação pelo menos de alguns jogos para nós vermos. E vamos ver aqui o primeiro. Então temos o Tiletum. Vamos entrar no jogo para ver mais ou menos o que é, para ser mais fácil. Então temos aqui um jogo que supostamente é o novo jogo da série T, Simone Luciani e Daniel Tascini, que nos trouxeram grandes jogos dentro desta gama dos Eurogames, e podemos ver aqui que supostamente é um jogo com algum fator de abstração. Se calhar vamos ver aqui as imagens, que é mais fácil. Vamos ver aqui algum jogo com alguma abstração, que tem aqui uma arte um pouco estranha. Eu não sei se gosto muito da arte, do que fui vendo. Mas temos um jogo que temos o mapa principal, muitos tiles, muitas peças para substituir e colocar no tabuleiro. Alguns componentes interessantes, estas colunas, mas acima de tudo há de ser um salada de pontos, não é? Onde vamos buscar pontos de muitos sítios. Lá está, estou a ver. Eu, sinceramente, não gosto muito destas representações, destas figuras. Não acho que fique muito bem. E que temos aqui um sistema também de rondel. Eu acho que é uma tendência este ano dos jogos lançados em Essen, muitos têm rondel. Pelo que eu estive a ver, este rondel tem aqui um equilíbrio entre os recursos que produz e o poder das ações que faz. Portanto, um equilíbrio que já vimos aqui em alguns jogos. Vamos ver. Estou curioso também para saber. Portanto, vamos voltar aqui para trás. Então, o segundo, Woodcraft. Aqui o Woodcraft é um jogo do Vladimir Sury, que tem tido jogos, a meu ver, muito bons nos últimos tempos. Provavelmente um dos melhores designers do momento. Aqui me parecia também com Ross Arnold. O jogo tem aqui um aspecto, estamos a falar aqui de um jogo de 3,75 de complexidade. O jogo tem um aspecto quase infantil, mas vamos ver aqui imagens. Eu acho que não há muitas imagens do jogo. Vamos ver aqui esta, que nos vai mostrar aqui aquilo que é a promoção. Trata-se de um jogo de produção, recolha de recursos, produção, combinações, que tem, acho que, um elemento de motor de produção, mas tem, acima de tudo, um rondel. O rondel parece que é muito comum hoje em dia. Apesar de isto parecer um jogo assim, quase com um jogo médio de introdução, e não é nada disso, tem esta arte que pode enganar nesse sentido, mas é um jogo relativamente complexo. E o que me pareceu muito interessante é que nós estamos a fazer aqui coisas de madeira, e estão a ver os dados vão ser os nossos recursos, o nosso tipo de madeira, e depois podemos serrá-los e dividi-los, dividir as pintas dos dados, que nos vai permitir fazer coisas. E depois podemos contratar trabalhadores, sem dúvida de coisas, com um rondel muito dinâmico. O rondel fez-me lembrar o Praga Caput Regni, mas ainda mais complexo e profundo. Vamos ver agora o Revive, outro jogo também bastante aguardado. Vamos ver aqui algumas imagens, alguma que seja mais ou menos representativa do jogo. Vamos tentar ver. O jogo tem, esta se calhar é melhor. O jogo tem aqui este sistema.
este sistema é o nossa produção individual. Aqui vamos ter cartas com múltiplos usos, que consoante o sítio onde as coloquemos fazem habilidades. Depois também uns tiles, umas pecinhas que vão dar novas habilidades, e depois esta parte central aqui esta barra de progressão configurável com múltiplos caminhos também nos vai permitir evoluir. Depois um mapa onde vamos explorar e obter territórios, não propriamente de conflito direto, mas aqui para reclamar território e aproveitá-lo o máximo possível. Portanto, o jogo também entra aqui nos jogos, nos Eurogames mais ou menos clássicos. Salvo erro, isto é da equipa que criou o Santa Maria, que para mim é um grande jogo de Aporta Games. A seguir, Starship Captains. Não há muita informação sobre este jogo, parece um jogo médio. Temos aqui algumas coisas, provavelmente estamos a controlar naves, não consigo dizer grande coisa disto. Não fui ler as regras dos jogos, não tive tempo, limitei-me a ver alguns vídeos o mais rápido possível, porque não tive muito tempo para ver isto, mas diz aqui que será um engine builder e um Eurogame provavelmente mais simples. Curioso, pode ser que seja um bom jogo, de facto. 2,5, portanto, algo para ter em conta também. A seguir, temos aqui Cats in the Box Deluxe. Deve ser mais um jogo simples, qualquer coisa de cartas, assim sem saber grande coisa do jogo. Parece que é uma reedição de qualquer coisa que já existiu. Imagino que isto seja muito agradável para quem gosta do tema dos gatos e todas essas coisas, mas não sei também muito sobre o jogo e sinceramente não é uma coisa que me esteja a despertar muito interesse pelos mecanismos auction, ou seja, leilões, gestão de cartas, enclosure, que é controlar áreas e padrões, portanto, qualquer coisa desse género. A seguir temos Great Western Trail Argentina. Ok, eu quando fui ver este até fiquei surpreendido, já não me lembrava que isto ia sair. Trata-se de uma reimplementação do Great Western Trail. Os jogos são semelhantes em quase tudo, ou seja, o sistema de jogo é o mesmo, mas tem aqui algumas variações. Não há aqui muitas imagens também. Por exemplo, esta imagem é interessante porque mostra os sítios para onde podemos. Tem também os comboios, mas depois tem outros sítios para onde podemos entregar as vacas. E depois tem também aqui um fator do trigo, dos cereais, que são também importantes para fazer isto. Tem alguns atalhos e tem um fator interessante que, pelo que eu vi, que no tabuleiro, em vez de estarmos, por exemplo, quando temos os nativos americanos, que são bloqueios, aqui temos alguns agricultores que também nos bloqueiam, mas conseguimos, gastando recursos, fazendo outras ações, o que também é uma coisa mais rica e mais interessante, e obviamente que tem já esta arte e estes componentes já melhorados, semelhantes àquela que foi a reedição do Great Western Trail. Portanto, este aqui provavelmente eu vou querer adquirir, uma vez que não tenho o outro na nova versão. Como tenho o antigo, não vou estar a trocar por um jogo que é igual. Então, a seguir, temos o Terracotta Army, mais um worker placement também com o Rondel. Vamos ver aqui algumas imagens. Penso que esta também é mais ou menos reveladora. Portanto, temos aqui o Rondel central. Este Rondel também é dinâmico, vai mudar. Depois temos múltiplas habilidades e, acima de tudo, estamos a tentar fazer padrões aqui com as miniaturas do Exército de Terracota, que vai dar pontuações em que os jogadores estão a lutar na mesma área por tentar fazer pontuações e padrões. Ok, parece interessante, embora esta coisa dos padrões talvez seja aquilo onde a interação do jogo brilha, mas a mim parece-me um pouco abstrato demais. Parece-me um jogo demasiado abstrato e não sei, tem que ver, tem que ver. Agora, a seguir, Lacrimosa, que é o jogo editado pela Devir, em que supostamente vamos estar a fazer uma espécie de um deck. O deck builder também é muito comum, quase todos estes jogos têm algum elemento de deck builder dos que eu falei até agora. Aqui o Lacrimosa também, em que temos aqui um mapa onde vamos andar a viajar, a fazer contratos, a desbloquear habilidades e a contribuir para objetivos comuns. E queria ver só aqui, aí está, temos as cartas são usadas no nosso tabuleiro individual, estão aqui umas imagens em que podemos usá-las em cima ou em baixo. E isso vai também desbloquear ações. Penso que por turno usamos duas e temos que usar sempre uma parte de cima e uma parte de baixo. Algo que já vimos em jogos semelhantes e normalmente são coisas que funcionam bem pelo tipo de decisões que proporcionam. O jogo está com boas reviews. Do ponto de vista da arte gráfica dos componentes também me parece estar muito bem. Portanto, mais um que eu tenho curiosidade em jogar.
E eu acho que ele vai ser em Portugal, tenho quase a certeza. Acho que devia referir isso. Portanto, é um que cá aguardamos depois para ver na prática como é que se joga e como é que é o jogo. Depois temos aqui o Terra Nova, que supostamente é uma reimplementação simplificada do Terra Mística. Terra Mística é grande jogo, portanto isto provavelmente vai ter algum sucesso, mas para quem já jogou ou já jogou Terra Mística e gosta de jogos mais complexos, não sei se até que ponto é que isto possa ser realmente muito bom. Depois temos aqui o Ativa, ou Ativa, como é que queiram dizer isto, novo jogo do Uwe Rosenberg. Não há também muitas imagens, não há aqui muitas coisas. Eh, Vamos imaginar que seja um worker placement com combinações e conversões. Há de ser qualquer coisa semelhante a isso. Portanto, é o Uwe Rosenberg, é jogo de complexidade média e alta. Eu automaticamente estou interessado. E acho que não sou o único. Depois temos Tribes of the Wind. Entra aqui nos jogos médios, e o jogo fala aqui em tile placement, em combinações. Devemos estar a tapar áreas no tabuleiro para desbloquear habilidades, qualquer coisa desse tipo. Um jogo relativamente simples. E tenho que admitir que não é daqueles que me desperta mais atenção, mas imagino que seja um jogo interessante para um público mais de introdução, ou que gosta de coisas mais simples. Pois Flamecraft, mais um jogo simples de introdução. Basicamente um jogo de gestão de cartas também, supostamente worker placement, a fazer contratos, deve ser de conversão de recursos. Um jogo também simples, parece ter aqui uns componentes interessantes, com miniaturas e tal, mas sinceramente nada que me fascine muito também. Depois temos aqui o It, mais um jogo de corridas, também não há aqui muita informação. Estes jogos são interessantes. Este aqui parece que é atividade por cartas. Vamos ver também o que é que se fala dele no futuro. Depois temos o Autobahn, um dos jogos médios com complexidade média alta, Eurogames mais falados dos últimos tempos. Este eu já tenho encomendado em Kickstarter, um jogo do Fábio Lupiano e na história Mangone. O Fábio Lupiano teve uma série de jogos importantes. Um dos últimos foi o Merv, que é um excelente jogo, gosto bastante. E este aqui entramos aqui na construção de autoestradas na Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial. Temos também toda a logística de uma empresa de transportes de mercadorias e vamos tentar fazer pontos e contratos e distribuições e essas coisas todas. A seguir, Endless Winter, Palo Americans. Temos aqui mais um Eurogame de complexidade média a tender para o elevado, com worker placement, controle de áreas, gestão de cartas, uma série de coisas, imensos combos e habilidades. Vamos tentar ver aqui algumas imagens e com os componentes e umas miniaturas. Eu não sei quanto é que será o preço disto depois, mas se calhar não vai ser propriamente muito barato. Vamos ver aqui só uma imagem global. Já estamos a ver, está aqui a acontecer muita coisa. E também um jogo em que estamos a explorar territórios e etc. Portanto, qualquer coisa que em princípio irá agradar a muita gente. A seguir, Turing Machine, acho que é o primeiro jogo assim de dedução e mais a atender para o party game. Um jogo simples, uma coisa de dedução e de pistas, penso que é coisas desse género. Isto é, Turing Machine o, terá sido o primeiro computador que descodificou a Enigma, a máquina de codificação nazi. Portanto, temos aqui um jogo que entra nesse espírito de dedução e de adivinhar e de jogar em equipas. A seguir temos aqui o Roll and Write, ou um Draw and Write, que até é o nome mais correto, Joana Vark, de Orleans. Portanto, isto deve ser uma versão do Orleans em Draw and Write. Não há aqui muitos detalhes, também vai ser uma coisa que seguramente vai ter bastantes seguidores, porque há pessoas que gostam muito deste modo de jogo, deste tipo de jogo, é mais correto, e o tema de Orleans, do jogo de Orleans, tem sido bastante famoso e popular. Eu, sinceramente, não gosto muito dos Roll and Write ou Draw and Write, mas pronto. Eh, Talvez este seja bom. Depois temos o Hamlet, da Village Building Game. Este aqui eu tenho também encomendado em Kickstarter já. Trata-se aqui de um jogo de complexidade média em que estamos a desenvolver uma aldeia coletiva e basicamente estamos a fazer produções, a gerir recursos, a transportar. Não há aqui muitas imagens. Vamos ver aqui algumas a construir, a transportar e a tentar fazer o melhor contributo possível.
sendo que tem aqui umas peças, uns tiles aqui com umas configurações estranhas que depois criam aqui uma aldeia realmente estranha. Mas pareceu-me um jogo muito interessante na altura, quando ele foi lançado para Kickstarter. A seguir, Sky Mines, jogo polémico, porquê? Porque tentativa de resolver um jogo polémico, que é o Mombasa, que é um dos meus jogos preferidos. Aqui o Sky Mines é praticamente o mesmo jogo, mas tem mais alguns modos. Mas pelo que eu estive a ver, não sei se isto é muito melhor, porque, por exemplo, do ponto de vista da legibilidade, não se vê tão bem as coisas, não são tão perceptíveis, ocupa mais espaço de mesa, apesar de ser praticamente o mesmo jogo. A única vantagem que me parece que tem é que isto tem um outro modo, mas parece que também não é assim nada do outro mundo, apesar disto ser um jogo de outros mundos. E tem o modo solo. É interessante o modo solo, fiquei a pensar no assunto, mas o que eu gosto do Mombasa é as interações entre os jogadores. Portanto, não sei se o modo solo vai ser aqui alguma coisa de relevante. Depois temos aqui o Discordia. E eu do Discordia não consegui encontrar grande coisa. Vamos ver aqui algumas imagens. Supostamente estamos a construir cidades. Um jogo ativado por dados e trabalhadores. Deve ter, de certeza, montes de combos, várias coisas para construir a cidade. Não consigo dizer grande coisa. Realmente uma coisa que é, para mim, o tema é interessante e este tipo de jogos também. Vamos ver, vamos ver. Não há muita coisa para já, só depois vendo na prática. Mas fica anotado. Depois temos, penso que é a primeira expansão que aparece aqui na lista, a expansão para o Red Cathedral, que é um excelente jogo dentro da sua complexidade média, média-baixa e pequeno jogo. E este expansão provavelmente vem adicionar novas dimensões que se calhar então fariam falta, digo eu. Portanto, curiosidade também para ver o que é que esta expansão traz e imagino que a de vir também a Portugal a vai ter disponível. Depois temos aqui o Deal with the Devil. Eu fiquei surpreendido por este jogo não estar mais para cima. Talvez seja porque não se conheça grande coisa do jogo, não está grande coisa disponível. Estão aqui só alguns vídeos de anúncio. Vamos ver. O tema é interessante, supostamente estamos a fazer contratos com o diabo e a ganhar habilidades, e de certeza que nos vai dar penalizações. Um jogo aqui um jogo aqui da Chess Games Editions, portanto, normalmente são sempre bons jogos, estes de complexidade média e alta, nem sequer sabemos a complexidade, portanto, poderá ser por falta de informação que isto não está mais para cima, mas eu tenho muita curiosidade em ver o que é que será este jogo. Depois temos Sabika, do autor de Bitoku. Entramos mais um jogo com Rondel, em que estamos a fazer construções, estamos a construir Granada, construções da era islâmica, de domínio do sul de Espanha. Não há, existe aqui assim muita informação também, alguns vídeos. Supostamente temos aqui um rondel com trabalhadores, com múltiplas combinações de coisas, de recursos, de efeitos, qualquer coisa que aproxima uma complexidade parecida com o Bitoku, mas agora me parece que seja aqui um bocadinho mais reduzida. Mas o autor prometeu realmente com o Bitoku é um design interessante, apesar de ter alguns detalhes que eu não aprecio particularmente, mas reconheço como um grande design e até estou a pensar fazer um vídeo. Estou a pensar, não, vou fazer um vídeo tutorial e análise. Entretanto, preciso é de só jogar o jogo pelo menos mais uma vez para tirar algumas dúvidas, percepção para poder ter uma opinião mais correta. A seguir temos Evergreen. Também não sei grande coisa deste jogo, tenho que admitir. Eh, Diz aqui um jogo de draft. Estamos aqui a construir umas coisas também, umas florestas. Deve ser um jogo com tema ambiental, tem ar disso. Eh, e provavelmente estamos a fazer um draft para fazer então estas construções. Eh, do ponto de vista do aspecto, o jogo está com um bom aspecto, parece ser um jogo simples. Eh, Vamos ver. Mais um para ter em conta. E chegamos ao último, que é o sétima, um jogo da Mind Clash, que normalmente faz aqueles jogos de complexidade considerável, muitos componentes, dispendiosos também. Aqui temos o sétima, que supostamente é um dos mais simples que a Mind Clash tem divulgado. Aqui supostamente estamos a gerir bruxas
Supostamente estamos a gerir uma equipa de bruxas, um conjunto de bruxas que tem de fazer uma série de habilidades, salvar pessoas e fazer evoluir, criar coisas, enquanto tentam não ser caçadas pelos caçadores de bruxas. Portanto, aqui uma série de tensões e de interações entre os jogadores, que vem criar aqui um jogo também com uma arte muito própria, eh, e estou curioso também a ver depois o efeito deste jogo. Pronto, vimos aqui esta lista. Isto não vai determinar os melhores jogos de certeza, vai-nos dar aqui apenas uma indicação. De notar que muitos destes jogos, alguns não têm informação, ou não têm muita informação, o que leva a que não fiquem tão para cima, ou nem sequer apareçam. E outros, ah, são resultado de campanhas de marketing das editoras ou dos autores que pedem às pessoas para colocar aqui os gostos, para porem como wanted. Isto vem distorcer um pouco as percepções. Lá está, faz parte do marketing, mas isso não significa que os jogos sejam de facto melhores ou melhores que os outros. São algumas distorções. E isto pode ter alguns efeitos. No entanto, especialmente numa altura em que a maior parte destes jogos não foram ainda jogados, muitos não foram jogados, portanto, as percepções são de facto, podem ser muito enviesadas. Uma coisa que eu notei aqui na lista, temos uma grande prevalência de rondeles, parece que está na moda, muitos elementos de deck builder e worker placement. Claramente estes três mecanismos aqui a surgirem. Vemos aqui temas variados, parece que há aqui uma tentativa de ter novos temas, e não, não me apareceu na lista, pelo que eu notei, jogos de complexidade muito, muito elevada. Não me lembro de ver nenhum jogo de 4 para cima. O que é estranho, costuma haver sempre nestas listas pelo menos uns 2 jogos assim. Neste caso não apareceu, aparecem aqui alguns jogos 3 e tal, perto do 4, mas não necessariamente no 4. E depois também, normalmente, aparecem sempre alguns jogos mais simples, porque o mercado lá está, tem interessados em jogos de complexidade média simples e média alta. Se bem que não sabemos se não são também fatores de enviesamento. Pronto, fica aqui o contributo, pode ser que isto tenha utilidade. Se tiverem alguma recomendação, algum pedido que eu possa depois fazer, caso consiga mesmo ir a Essen, eu vou tentar ver alguns destes jogos, tentar tirar algumas notas, recolher alguma informação para depois divulgar, tentando também criar alguns conteúdos lá no local. Então vá, obrigado e adeus.